Então, gente, aqui duas frasezinhas do Edward Wilson para a gente caminhar. Ele diz aqui nessa página 9 do livro dele sobre consciência. A crença na possibilidade da consciência, além da ciência e através dos grandes ramos do conhecimento, ainda não é ciência. Ou seja, ele está dizendo o quê? Que ele tem uma fé na consciência. Que essa fé é algo que pode vir a acontecer, mas ainda não é ciência. É uma visão de mundo metafísica, e uma visão minoritária enquanto tal, compartilhada por apenas poucos cientistas e filósofos. Ou seja, ele está falando o quê? Que a proposta dele de que as ciências naturais podem incorporar as humanas ainda é uma crença de uma minoria, mas que isso pode alcançar com o tempo o status de efetividade, de algo que realmente acontece e aí vai ser ciência. Seu melhor suporte, né, o melhor suporte da consciência, não é mais do que uma extrapolação dos sucessos do passado das ciências naturais. Seu teste mais acurado será a sua efetividade nas ciências sociais e nas humanidades. O valor de entender a condição humana com um grau mais elevado de certeza. Veja bem, gente, certeza. Ciências humanas, sociologia, pega Weber, Durkheim, cada um parte de um ponto distinto, cada um define ação social com um tipo de categorização. Gente, isso é muito viagem. Ou seja, a gente tem que ter mais certeza sobre como o ser humano se comporta. Gente, vou trazer um exemplo assim contemporâneo, talvez mais simples, para a gente ver onde que isso pode chegar. Então, por exemplo, até o Guilherme que deu esse exemplo, né, que ele foi numa conferência em São Paulo e tinha um pessoal de uma equipe de pesquisa, acho que aí era filosofia da biologia, né, Guilherme? Não era sociobiologia, não, né? O pessoal da filosofia da biologia trazendo alguns insights de aplicação, gente, para a formulação até de leis, em termos sociais, de insights que vinham da biologia diretamente. E o pessoal estava questionando, por exemplo, questões como a criminalização do estupro. Então, assim, seria uma aplicação muito direta disso. Ou seja, se todo comportamento humano é explicado em última instância por impulsos biológicos, biopsíquicos, a atitude do estuprador não é algo, tá? Estou falando na linguagem do pessoal. A atitude do estuprador, então, não é algo que pode ser condenável em termos morais. Por quê? Porque essa conversa de que há uma agência moral no ser humano é algo, digamos, fictício. No final das contas, o estuprador só está obedecendo a quê? Um impulso biopsíquico, é algo instintivo, é algo que é parte da sua espécie, é algo que tem uma função para a procriação, para a transmissão de carga genética. Ou seja, não existe agência moral nesse sentido. E aí você traria alguns tipos de aplicação para a área legal, né? Então é descriminalização, né, o tipo de readequação de como a gente lida com o estuprador e assim por diante. Olha, gente, isso eu dei um exemplo, mas assim, os exemplos podem ser vários, tá? Do tipo de aplicação que isso poderia levar. Mas a proposta da consciência está um pouco por aí. Um outro exemplo aqui da página 224 do mesmo livro do Wilson. O entendimento pleno da utilidade virá da biologia e da psicologia. Ou seja, o conceito de ética, né, que seria uma ética de utilitarista, ela tem que vir em última instância dos insights da psicologia e da biologia. Pela redução dos elementos do comportamento humano, vendo, gente? Reduzir o comportamento a esses ramos, seguido de uma síntese de baixo para cima, não das ciências sociais, pela inferência de cima para baixo, e adivinhações. Gente, durante o livro ele vai abrindo o jogo, sabe? No início ele fala de síntese, de diálogo, depois ele fala, olha, ciências humanas é tudo adivinhação, não tem nada lá de concreto, né? E adivinhações baseadas no conhecimento intuitivo. É na biologia e na psicologia que economistas e outros cientistas sociais encontrarão as premissas necessárias para moldar modelos mais preditivos, assim como foi na física e na química que pesquisadores encontraram premissas que atualizaram a biologia. Então, gente, ele pega exemplos do passado, de como a física e a química foi importante para a biologia, e está dizendo o seguinte, olha, qual que é a próxima fronteira? É a biologia e a psicologia fornecerem os elementos que vão fundamentar as ciências humanas. Então, gente, as ciências humanas têm que ceder e têm que se entregar à orientação básica das ciências naturais. Então, gente, aqui um diagramazinho, né, para a gente só visualizar melhor. A proposta do cientificismo, tá, basicamente é o quê? Olha, o ser humano teria uma base biopsíquica, né? E você tem o campo da cultura, subjetividade, o que é chamado de liberdade humana. As ciências humanas, né, que seriam, ou se
colocariam como pertencendo a esse domínio, que elas estariam, então, erradas, né? Elas estariam equivocadas, que o insight que eles têm sobre o comportamento humano, ele é uma adivinhação, é fictício, ele não tem capacidade de previsibilidade, ele não é certo, não é ciência em última instância. Então, gente, que a consciência seria o quê? As ciências naturais, física, biologia, psicologia, deveriam fornecer toda a base para a construção de modelos preditivos e modelos de explicação do comportamento humano de baixo para cima. Ou seja, existe aqui nesse modelo de consciência uma demarcação porosa unidirecional. Então, gente, só ciência natural orientando todo o processo. E as ciências humanas seriam totalmente readequadas a partir desse insight. Gente, isso já começa a ocorrer, tá? Hoje, não sei se vocês acompanham, assim, os dados de hoje, universidades que eram chamadas de especialistas em artes liberais, né, liberal arts, ou seja, aquela formação cívica, cultural, de literatura, ciências humanas, em contextos como Estados Unidos e Inglaterra, as universidades estão assim, fechando uma atrás da outra. Tá? E a tendência hoje é você dar muito mais prioridade para universidades que tenham mais ênfase em produção técnica, em aplicações técnicas e principalmente no conceito teórico de ciências naturais. Então, o discurso do cientificismo, de alguma forma, ele tem sido adotado, tá? Até porque o cientificismo ele traz muito mais resultados em termos de poder econômico, né? Então, vou dar um exemplo. Um colega nosso, Eric, que está fazendo doutorado dele lá na Holanda, ele falou assim, Rodolfo, aqui é o seguinte, cara. Gente, ele estuda na Universidade Livre, hein, que o Kuyper fundou, mas que hoje está bem secularizada, né? Muitos campos da Universidade Livre são secularizados. Ele falou assim, olha, Rodolfo, qual que é a minha dificuldade? Que ele está na área de ciência da computação. A maioria dos programas de pesquisa aqui são financiados, cara, por empresas. Então, assim, o Estado intervém pouco, mas em lugar de a própria sociedade financiar as instituições, quem que hoje pegou enfim, esse projeto, assim, pela mão, né? Quem que está orientando isso? As grandes empresas. E falou, olha, qual que é o problema? Que a pesquisa que eu queria me envolver, ela não tinha aplicação imediata para o setor empresarial. Só que ele teve que mudar tudo. Ele falou assim, cara, aqui é o seguinte, ou sua pesquisa tem uma aplicação tecnicista para técnica e algo que vai gerar, digamos, retorno econômico, ou você está fora. E ele falou nessas palavras, falou assim, Rodolfo, pessoal da área dos humanos aqui, cara, não tem dinheiro não. O povo não tem grana para fazer pesquisa, né? Isso não é algo mais valorizado em termos sociais. Ou seja, isso que eu estou colocando aqui é uma, digamos, uma tendência, né, que já começa esse discurso a acontecer no Brasil e assim por diante. E é óbvio que o pessoal das ciências humanas vai reagir, né? Então, gente, nessa visão de consciência, o insight das humanas para as naturais seria mínimo, tá? Quer dizer, quase nenhum. No final das contas, é um convite para as ciências humanas renderem, baixarem a guarda e serem guiadas pela mão pelas ciências naturais. Ora, gente, para a gente chegar aqui numa, digamos, um cenário de crítica, né, é interessante a gente mostrar o quê? Que essa tendência cientificista tem levado a uma reação das humanas que também tem gerado um recrudescimento e um endurecimento dos diálogos possíveis, tá? Então, se de um lado você tem o cientificismo, de outro lado você tem hoje uma articulação muito forte do que a gente chama de historicismo nas humanas, né? Que seria basicamente o quê? Essa tese, né, de que tudo que ocorre na cultura humana é fruto do arbítrio livre do ser humano e que isso teria pouca ou nenhuma relação com a estrutura biopsíquica humana. Ou seja, gente, cultura é a esfera do arbítrio puro do ser humano. E se a gente traçar em termos históricos, gente, a gente vai ver que o início do historicismo ele surge justamente na tentativa, principalmente com Jean Baptiste Vico, né, de se opor à tendência de Descartes de tratar a mente humana e a cultura tudo a partir de fórmulas matemáticas e do mecanicismo, né? Então, o historicismo lá na raiz já é uma reação à tese de Descartes, que tem uma tendência cientificista, ainda que seja uma filosofia. Então, gente, o que eu quero mostrar aqui nesse ponto é só isso, que a reação ao cientificismo tem sido um historicismo muito forte por parte das humanas. Ou seja, tudo é interpretado em termos hermenêuticos, você não tem nenhuma causalidade que vem da estrutura da realidade criada para influenciar comportamentos humanos.
Então, gente, tudo que acontece na cultura é maleável, né? Existe uma maleabilidade quase infinita. O que o ser humano quiser ser, ele pode se tornar. Essa é a tese básica do historicismo. Vou dar um exemplo muito próximo de nós. Ou seja, as humanidades, que seriam as ciências do espírito, né? As Geisteswissenschaften. Gente, quem cunhou esses dois termos, ciências da natureza e ciências do espírito, foi o Wilhelm Dilthey, tá? Que é um filósofo alemão do século XIX. E o Dilthey teve como preocupação isso, né? Você traçar um tipo de demarcação que deixasse as ciências humanas livres. Então as humanidades, né, que é esse palavrão aí, seriam demarcadas pela presença da ação cultural substancialmente livre dos homens. Ou seja, a subjetividade humana é responsável por tudo que diz respeito à cultura. Então eles também colocam, olha, não existe quase diálogo nenhum com a biologia, com a física, isso seria um outro universo. Aqui na cultura, o que existe é liberdade humana. Então, gente, o que eu estou dizendo é que existe um dualismo que está aí na raiz dessa nossa sociedade contemporânea, né? E, gente, ainda que essa discussão seja distante da realidade de alguém aqui, gente, é a partir dessas instâncias que o resto da cultura vai sendo moldado em grande medida, tá? Em grande medida. Então, isso é muito importante nesse sentido. Então, as ciências naturais seriam as Naturwissenschaften, e elas não teriam acesso a esses domínios do espírito e da história, sendo necessários métodos distintos para os dois domínios que são incomensuráveis, tá? Ou seja, não existe relação interna entre esses dois domínios. Gente, uma forma distinta de colocar esse dualismo aqui é o que a gente chama do dualismo entre fatos e valores, né? Ou seja, uma esfera das ciências naturais lidariam com fatos, as ciências humanas lidariam basicamente com a esfera dos valores. Então aí, gente, o Dilthey é um dos responsáveis por essa demarcação, né, das ciências do espírito. Ele tinha esse conceito de Verstehen, que tudo que lida com cultura, você tem consciência daquelas coisas, e isso só o ser humano tem, e por isso as ciências naturais não teriam acesso a esse tipo de realidade. E ele coloca aqui, né, Introduction to the Human Sciences. Ele é um dos fundadores dessa demarcação, né? A realidade sócio-histórica oferece o conteúdo dessas ciências, né, ciências do espírito, na medida em que essa realidade foi preservada na consciência humana como informação histórica e tornada acessível ao estudo científico sobre a sociedade, estendendo-se para além de seu estado atual. Ou seja, haveriam ciências humanas, mas são ciências completamente distintas das ciências naturais. Ciências humanas têm a ver com consciência, história, com espírito, e ciências naturais têm a ver com corpo, estrutura biopsíquica, com matéria.